Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Manuel da Assembleia de Deus Belém, setor 65, e essa é mais uma videoaula que estaremos tratando acerca da revista da Sala dos Jovens desse primeiro trimestre de 2019. O título é Rumo à Terra Prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. Nós já estamos na aula de número 4, o título da aula de número 4 é a presença de Deus no deserto. Essa aula será tratada em sala no dia 27 de janeiro. Já pegue a sua caneta, o bloco de notas, a Bíblia e também a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Já queremos estar agradecendo a Deus pela vida dos professores, os pastores, os superintendentes e todos vocês que têm acompanhado as nossas videoaulas, têm aí já estado aí clicado aí no sininho, né? Já tem aí feito se inscrito aí nesse canal. Que Deus os abençoe. O texto do dia: ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiram, e alçando-se ela partiram. Está no livro de Números. A síntese é: a presença de Deus no meio do povo era a garantia da segurança, alegria e descanso, pois caminhar pelo deserto envolvia correr perigos dos mais diversos. O texto bíblico está em Números capítulo 9, versículos 15 a 22. Muito bem. O povo hebreu, então, eles saíram do Egito, atravessaram o mar rumo à terra prometida. O maior desafio desta trajetória até a cidade santa era o deserto. Deus, por sua vez, conhecia o seu povo e tinha que forjar neles um novo caráter, né? E ensiná-los lições de confiança e dependência total da sua provisão. Fez com que eles experimentassem de perto a sua presença. Ponto de número 1, subponto 1, a nuvem e a coluna de fogo. Então, o tabernáculo já estava fixado no local, e esse tabernáculo era móvel. No deserto não tinha GPS, não tinha bússola. Quem guiava o povo era a nuvem. Então, a presença da nuvem, nós vamos estar aprendendo sobre qual era a importância, qual era o significado da presença da nuvem ali no deserto, né, para o povo, porque eram mais de 6 milhões de pessoas que estavam no deserto, enfrentando o calor de dia de mais ou menos aí 70 graus e de noite o frio de 0 grau. Mas a Bíblia diz no Salmos de número 23: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Então eles tinham também o refrigério do Senhor. Salmo 121, versículos 5 a 8: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, ele te livrará de todo o mal. Então a nuvem servia de proteção contra o calor, proteção também contra os perigos dos animais e também contra o povo inimigo. E à noite a nuvem, a coluna de nuvem também servia para então refrigerar eles do frio causticante, só que aí já era a coluna de fogo. Muito bem. Subponto de número 2, o mover imprevisível. Os filhos de Israel precisavam estar atentos ao mover da nuvem, tinha que olhar para cima e não podia fazer planos para o dia seguinte. Tinha que estar então na dependência total de Deus. Tinha que também estar atento a todo o movimento da nuvem.
seus carros e cavalos tinham que estar pronto para marchar sob a direção, da nuvem. Maravilha, glórias a Deus. Qual que é a aplicação que tiramos para esse comentário? Os jovens, para a sala dos jovens, temos que olhar somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2, eles não tinham que ficar olhando uns para os outros, tinha que olhar para a nuvem, para os nossos dias. Nós não podemos ficar olhando para as pessoas à nossa volta, mas nós temos que olhar para Jesus. Salmos 32, 8 e 9, instruir-te-ei o caminho a seguir e te guiarei. O Senhor então, ele direcionava o povo através da sua nuvem, e Jesus disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, não precisavam ficar ansiosos, qual era o momento, quando que essa nuvem iria se mover, para o povo se mover. Não, eles tinham que estar atentos a todo tempo. Então, assim é com os jovens, com a igreja dos nossos dias. Nós temos que estar atentos, e tinham que estar também embaixo da nuvem. Por quê? Embaixo da nuvem tem confiança, embaixo da nuvem tem proteção, embaixo da nuvem tem esperança, embaixo da nuvem tem direção. Salmos 37, versículo de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O povo então tinha que estar sempre pronto, para estar a qualquer momento sob o comando da nuvem, sob o movimento da nuvem, para se mover, para marchar, para caminhar, de acordo com a nuvem. Assim somos nós. Subponto de número 3. Porém Deus, ele não obriga ninguém a ficar embaixo da nuvem, não força ninguém a ficar embaixo da nuvem. Subponto de número 3, obediência voluntária. De Gênesis a Apocalipse, tem uma série de exemplos de homens fiéis, obedientes a Deus, e inúmeras referências sobre assunto no tocante à obediência. No Pentateuco, o conceito de obediência para Deus está lá em Deuteronômio capítulo 11, versos 26 a 28, obedeça e vocês serão abençoados. No Novo Testamento aprendemos que com Jesus, que os crentes são chamados a uma vida de obediência à sua vontade. De acordo com o dicionário bíblico Holman, a definição de obediência é para ouvir a palavra de Deus e agir em sua conformidade. O conceito geral de obediência, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, refere-se a ouvir e obedecer a uma autoridade superior. Uma palavra grega para obedecer significa confiança. Deuteronômio capítulo 1, versos de 1 a 3, tenha cuidado de obedecer toda a sua lei, toda a lei que eu hoje te ordeno, para que vive e multipliquem os teus dias na terra, que o Senhor te prometeu como juramento aos seus antepassados. Isaías capítulo 11, versículo 19, se vocês estiverem dispostos para obedecer, comereis o melhor desta terra. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, tem lá uma receita acerca de obediência. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifício. Tanto a obediência como a desobediência têm as suas consequências, conforme Deuteronômio 28. Ponto de número 2, o início da caminhada. A ordem agora é para marchar. Lembrando lá do livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15,
o que o Senhor falou a Moisés quando ele estava de frente ao mar. Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nosso Deus, então, é um Deus organizado. Eles tinham que também estar atento ao som da trombeta, sobre a trombeta, seus significados. Agora vamos estar tratando sobre a trombeta, os seus significados. O som da trombeta, o significado do toque da trombeta. O som tequiá é a convocação para a festa e adoração. O shevarim é a chegada do rei e a santidade. O teruá, convocação para a guerra e arrependimento. O som tequiá, geduá, convocação para juízo divino e clamor, lamento, choro e outros significados, conforme Levítico 23, 24. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17, nós vamos estar entendendo já no Novo Testamento um significado aí de sentido escatológico sobre o toque da trombeta. Diz que Jesus virá do céu com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então a festa das trombetas significa relacionamento, está relacionado a relacionamento e convocação, e também ressurreição e arrebatamento. A igreja da graça está aguardando o toque da trombeta, Maranata. Isso é muito interessante, dá um estudo muito maravilhoso, que você, professor, pode estar buscando mais conteúdo para agregar aí a esta aula. Ponto de número 2, subponto de número 2, vamos estar tratando sobre a confiança, a confiança no ponto de número 2, sobre a confiança do líder abalada. Moisés, mesmo sendo um líder aprovado por Deus, passou por situações complicadas em sua caminhada. Como todo ser humano, ele também tinha suas limitações, suas imperfeições, enfim. Em Números 10, 29, ele chamou então o seu cunhado para ser líder de Israel e também conduzir o povo no deserto, para o ajudar. Qual que é a aplicação que nós temos para nós, para a sala dos jovens? Não é só os jovens que têm problemas a ponto de desanimar e tomar decisões precipitadas. O pastor ou líder também, porém, ele tem as suas horas de dificuldades, suas horas de muitas vezes tomar alguma decisão precipitada, mas só que nessas horas que ele pensa em agir conforme a sua vontade, ele tem que respirar fundo, ele tem que orar a Deus, ele tem que ouvir a voz de Deus e ele tem que estar sob também a direção de Deus. Essas são as lições que nós trazemos para os nossos dias. 1 Tessalonicenses diz também, que é capítulo 5, versículo 17, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Assim também Moisés, Davi, Samuel e outros homens de Deus, que Deus levantou para a sua obra. Temos que saber que Deus, Ele não nos perde de vista. Ele tem um controle total de nossas vidas. Ele conhece-nos, a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó, porém, dependente dEle. Porém, estamos debaixo da sua proteção, estamos debaixo do seu conselho, ouvindo a sua voz. Deus então confiou a Moisés em conduzir o povo e não a seu cunhado. Então aqui, o que Deus confiou a você fazer, faça, que Ele vai te recompensar.
Subponto de número 3 do tópico 2º. Todos que murmuram contra a liderança, aqueles que murmuraram contra a liderança de Moisés, tiveram fins desastrosos. A murmuração traz indignação de Deus a seu povo. O povo murmuraram por causa da carne, por causa do maná. Murmuraram por tudo. Deus sempre dava ao povo o que o povo precisava e na medida certa para a sua glória. Nós trazemos para nossas vidas essas lições que nós temos que ser gratos por tudo. Não tem resultado bom aquele que murmuram, né? Charles Spurgeon diz que a murmuração é a cantiga do inferno, é a música do inferno. Murmuração é o descontento ou falta de fé. Tudo isso é falta também de confiança a Deus. A jornada do povo de Deus no deserto era para ser curta, porém o povo, por causa da murmuração, né, e a dureza de coração, durou 40 anos. Ponto de número 3. Deus levanta cooperadores, a carga é pesada. Moisés sempre ali trabalhando, porém Moisés sentiu a carga pesada. Assim como Deus levantou pessoas para ajudar Moisés na sua liderança, Ele tem levantado pastores, líderes, pessoas de Deus para estar ao nosso lado. Deus tem levantado pessoas para estar ao lado dos jovens com palavras de Deus, com conselhos, né? Então todos nós somos cooperadores da obra de Deus. Por mais que simples que seja o trabalho que você faz na sua igreja, você está cooperando para o crescimento da obra de Deus. Moisés então orou a Deus e foi orientado a repartir sua carga aos 70 anciões, né? Todo líder precisa de uma equipe organizada para trabalhar. Ninguém faz nada sozinho. Dentre esses homens pode se destacar Moisés, Caleb e também Miriam. Ponto de número 3, subponto 2, dividindo a carga. Os 70 anciões agora foram separados por Deus para ajudarem Moisés. Daqueles 70 destacaram-se os 2 profetas, por nomes Beldade e Meldade. Beldade quer dizer Deus ama, e Meldade, o amor. Então o amor de Deus tem que estar em nosso coração. Fazemos então a obra de Deus voluntária, e o amor de Deus está sobretudo acima de qualquer dom, acima de qualquer condição. O amor de Deus tem que estar superando. Nós fazemos a obra de Deus e o amor de Deus então tem que estar derramado em nosso coração. Nós, os professores, temos a preocupação também de auxiliar aí os alunos que têm mais aptidão à palavra de Deus, são mais desejosos quanto ao trabalho da obra de Deus, e aí nós começamos também a ajudar a que eles se destaquem na obra de Deus, porque assim como Moisés separou os 70 anciãos, nós temos que auxiliar também para contribuir com o crescimento na obra de Deus, que novos jovens chegam também a dar aula. Ponto de número 3, subponto de número 3. Tanto quanto à insubmissão como à murmuração, é a rebeldia contra Deus. No caso de Arão e Miriam, foram submissos à autoridade